Devocional diário, série Por que fazer missões? Segundo episódio. Meu irmão e minha irmã, voltamos para mais um passo, mais um degrau, mais uma etapa dessa nova série Por que fazer missões? Ontem, no primeiro episódio, demonstramos que o nosso Deus é um Deus em missão. E hoje eu quero começar o nosso episódio lendo contigo alguns textos da Palavra de Deus que corroboram, que confirmam essa afirmação de que o nosso Deus sempre se moveu em missões. Se você perdeu essa explicação, volte no episódio anterior, fica aí registrado em nosso canal, para que fique mais claro aquilo que temos para trazer hoje. E você acompanhe alinhadamente a construção desse entendimento. Lembrando que no primeiro episódio ontem, eu me propus a tocar o âmago do assunto, a tocar o centro da questão do assunto missões. Meu propósito, como falei ontem, meu propósito principal com essa série é entendermos por que fazer missões. Quero dizer no episódio de hoje, quero começar dizendo no episódio de hoje, que missões é um ato de amor. Por si só, essa afirmação já diz muito. Precisaríamos mais que um único episódio para explicar essa declaração. Mas ainda assim, como um bom entendedor, uma boa entendedora, tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudá-la a compreender que missões é um ato de amor. Vamos ler alguns textos bíblicos. João 3,16 é o texto conhecidíssimo, talvez o mais conhecido de todas as Sagradas Escrituras, decoradíssimo. O centro da Bíblia, o resumo da Bíblia é esse texto. Bem verdade que muito esquecido, pouco praticado. João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou de uma forma que enviou. Guarde aí esse registro. Vamos ler ainda o texto de Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui uma ordem expressa de Jesus. Vão, preguem para todos. Marcos 16, 15. Ainda o texto de Romanos, que lemos ontem, no episódio 1 dessa série. Romanos 10, 13, 18. 13 ao 18. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Outro texto ainda, dessa vez em Isaías, capítulo 42, versículo 6. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Olha o Velho Testamento corroborando, confirmando o que falamos. Salmo 2, versículo 8. Salmos capítulo 2, 8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Olha, desde os Salmos, Deus já pensando em nós, fins da terra, gentios. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu,
nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade, Deus trabalha em favor daquele que nele espera. E finalmente Lucas, Evangelho de Lucas, voltando ao Novo Testamento, capítulo 1, verso 50 diz: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Um Jesus, um Deus, um Espírito maravilhoso à disposição do povo que teme nele, de geração em geração, sempre. Meu irmão e minha irmã, missões começam no coração de Deus. Missões começam no coração de Deus. Pela sua onisciência, ou seja, pela sua qualidade, sua característica, seu atributo de conhecer todas as coisas, inclusive as necessidades dos povos. Portanto, Jesus conhece tudo. Sabe onde está o aflito, o necessitado, o carente, o desesperado. Sabe quem está em grande perigo, em grande aflição, em depressão, em perigo de morte, em ameaça. Sabe quem está distante, sozinho, solitário, solitária, desesperado, desesperada, precisando de solução, de um remédio. Seja quem for, aonde quer que esteja, Deus conhece tudo. E pela sua onisciência, Ele conhece as necessidades das nações, povos, das tribos, de todos os lugares. Portanto, missões começam no coração de quem entende, conhece a necessidade. Nada mais, nada menos que no coração de Deus. Aí esse Deus compartilha seu desejo com uma pessoa, com alguém que está ali na brecha, atento, no lugar certo, na hora certa, na postura certa. Ele desperta isso dentro de alguém. E a isso nós damos o nome de chamado. Ele separa alguém para isso. Ele compartilha esse peso. Ele coloca esse clamor de alguém, de algum povo, de alguma situação na mente, dentro, na alma, na prioridade, na mentalidade de alguém, de uma pessoa, homem, mulher, não importa quem. E a este movimento nós nominamos de chamado. E então ele ordena que uma igreja realize. E isto nós chamamos de envio. E notem, eu falo uma igreja porque quem precisa operar missões, ordenar missões, deveria ser a igreja. Não é a agência missionária, não é o grupo para-eclesiástico, não é a ONG, nada contra. Aliás, esses irmãos também fazem parte da igreja, ou compõem o grupo das organizações para-eclesiásticas. Eles são aparelhos, ferramentas de capacitação, de articulação, de ajuda, de apoio, mas a tarefa, a responsabilidade é da igreja. Não é a agência que vai ser cobrada, mas a igreja, se houver omissão, se a obra não for realizada. Tanto é que é a igreja que é munida de autoridade, recurso, condição e das pessoas. E eu digo isso porque esse povo das agências, das organizações, são grandes parceiros, irmãos e irmãs especialistas que entendem isso. Tanto é que trabalham para eclesiasticamente, para a igreja, junto, em cooperação. Mas a ordenação do envio, da realização, é tarefa, é prerrogativa da igreja. Vamos repetir? Missões começam no coração de Deus, porque pela sua onisciência Ele conhece as necessidades dos povos. Aí Deus compartilha o seu desejo com uma pessoa, e a isso nós damos o nome de chamada. Então Ele ordena que uma igreja realize, e a isto nós chamamos envio. Esta, meu irmão e minha irmã, deveria ser a dinâmica básica de missões. E eu digo deveria, porque infelizmente não o é. Porque constantemente nós perdemos o foco.
Porque a igreja na terra prioriza outras coisas. É comum a desconexão com o caráter de Deus. Lembrando que ontem nós falamos que missões fazem parte, são inerentes ao caráter de Deus. E por tantos outros motivos. Deveria, porque constantemente perdemos o foco. Esta deveria ser a dinâmica básica de missões. Agora uma conclusão importante. Deus é amor. Não foi o texto que nós lemos hoje? Porque Deus amou. E quando Deus ama, o que ele faz? Envia. Deus amou de tal maneira que enviou o seu único filho. Ele não enviou qualquer coisa. Ele enviou o principal recurso, o maior, o mais valoroso. Enviou a si mesmo. Quando Deus ama, ele envia. Portanto, missões, nós vimos, faz parte do caráter, da natureza de Deus. E se Deus é amor, Deus sempre esteve envolvido com missões, com missão. Deus é um Deus em missão. E quando ele ama, ele envia. Então, missões, por definição, é um ato de amor. Meu irmão e minha irmã, se você esquecer de tudo que eu disse hoje, guarde somente isso. Não esqueça isso. Missões é um ato de amor. Todo o que ama faz missões de alguma forma. Missões é amor de forma prática. Agora veja, preste atenção em mais esse último raciocínio desse segundo episódio. Se o novo mandamento que Jesus deixou, ele não suprimiu a lei, ele aperfeiçoou, ele trouxe 2 mandamentos. Um deles é amar a Deus e o outro amar ao próximo. Agora, se missões vêm de Deus, logo não seria amar ao próprio Deus. Missões não é Deus amando a si mesmo. Então, uma outra conclusão simples e poderosa é que missões é amar ao próximo. E este é o âmago da questão. Esse é o centro do assunto missões. Missões é um ato de amor ao próximo. Vejo você no próximo episódio dessa série. Até lá.